Opa, e aí? No vídeo de hoje vou zerar Pokémon Fight Flex usando o time da inteligência artificial escolheu. Neles são Arcanine, Gyarados, Alakazam, Jolteon, Snorlax e Dragonite. Esse é meu primeiro vídeo desse tipo, espero que gostem. Como inicial eu coloquei Groudon no lugar do Charmander. E eu dei nome pra ele de cachorro, porque ele é um cachorro. Então na nossa primeira batalha eu uso 3 Bite e venço bem fácil. Eu pego o pacote do Professor Carvalho que encaminhou e entrego direto para ele. Em troca, ele nos dá a Pokédex. Então, eu vou estar dando minha segunda batalha contra o Gary. Aí ele usa um PJ e eu um Groudon. E infelizmente a gente perde na primeira tentativa. Então eu dou aquela treinada. E depois de ter treinado, a gente tenta de novo. Mas a gente de novo tentou, mas falhou. Porque a gente ficou errando várias vezes e o Pidgey nos venceu. Por isso eu vou subindo e indo para a floresta de Viridian, para dar mais um pouco de treinada. Chegando no último treinador da floresta, a gente volta e tenta de novo lutar contra o Gary. Mas dessa vez a gente usa 2 Embers e vence o Pidgey. E com 3 Bite a gente vence o Squirtle. Facinho demais. Chegando no ginásio de pedra, a gente luta contra o Brock, que ele usa um de ajuda. E a gente usa 3 Bite para vencer ele. Depois ele lança um Onix, que a gente faz a mesma coisa, usando 3 Bite e vence o Onix. Caraca, que fácil. Chegando nesse lugarzinho, a gente conversa com esse senhor, que ele nos dá um Magikarp. Com isso a gente chama ele de Peixinho, que é um nome bem bonito afinal. Atravessando a caverna toda, a gente tenta de novo lutar contra o Gary. Então ele joga o seu Pidgeot e a gente o nosso Groudon. A gente dá um dano bom, mas ele troca para o Squirtle, que acaba não acabando muito bem. Não pro Groudon e nem pro Magikarp. Então a gente dá aquela levezinha treinada, ou aquela treinadona, e com level 20 a gente consegue vencer o Pidgeot e com até que a vida boa. E com o Squirtle dessa vez não foi tão difícil, usando 3 Bite a gente vence. E o resto você já sabe, né? O Abra foi bye bye e o Rattata também foi bye bye. E falando no Abra, a gente agora vai atrás do nosso Abra. Mas foi difícil, a gente tentou várias vezes, não foi na primeira, não foi na segunda e com certeza não foi na terceira, mas na quarta sim. Na quarta vez a gente achou um Abra e capturou ele. E com isso a gente dá uma treinadinha no nosso Abra, treinando ele bastante até chegar no level 16. Ele acaba evoluindo de Abra para Kadabra, que vai ser muito útil no final. A gente conversa com o Bill, eles nos dá um ticket no navio e a gente vai direto para Misty. A gente até consegue vencer o Starmie dela com o nosso Kadabra usando 2 confusões, mas chegou o Starmie que acabou nos vencendo. E o resto é só de arrasta para cima, né? Bye bye, Magikarp. Então com isso a gente vai lá para baixo, a gente treina um bocado e até deixar o nosso Magikarp evoluir para o Gyarados, que ele vai virar um monstrão. Ele na verdade vira um monstrão. Então o Gyarados com apenas Bite, literalmente com apenas o Bite, ele vence os 2 Pokémon da Misty sem nenhum problema. Ainda bem que a gente não precisou usar o resto do nosso time, senão a gente ia perder. Então com isso a gente vencendo a Misty, a gente vai pro barco e a gente luta com todos os treinadores de lá. Com isso a gente luta contra o Gary. Com apenas o Kadabra ele vence o Pidgeot dele. E o Artoldo a gente perde, mas não tem problema. Com o Gyarados a gente usando vários Bites e o Water Pulse a gente acaba vencendo o Artoldo dele. O Raticate não foi tão problemático assim, mas a gente venceu ele rapidinho. E com o Kadabra foi a mesma coisa. Conversando com o capitão, a gente pega o cut, a gente corta a árvore e vai direto pro ginásio de elétrico.
Com isso a gente luta contra o líder dele e usando apenas o Kadabra, ele vence todos os 3 Pokémon do ginásio. Muito fácil. Atravessando a caverna, mesmo estando no escuro, porque eu esqueci de pegar o flash, a gente chega finalmente na cidade onde a gente vai lutar contra a líder de planta. Mas antes disso a gente vai evoluir o nosso Growlithe para o Arcanine, que ele vai virar um monstrinho, olha só. Com isso a gente luta contra a líder de tipo planta. Com apenas o Arcanine vencendo os 3 Pokémon dela, a gente não teve muita dificuldade. Afinal, o Arcanine ele é super forte nessa geração. Mas tendo um pouquinho de dificuldade, a gente até perde umas vidas, mas a gente vence no final. Com isso, a gente vai pro esconderijo da equipe Rocket e vai direto pro Giovanni. Que a gente acaba usando o Gyarados, usando vários Water Pulse no Onix e no Rhyhorn. Com nenhuma dificuldade, o Kangaskhan não teve nenhuma dificuldade. Afinal, o Gyarados é super forte. E a gente acaba vencendo o Giovanni. E com isso a gente conversa com essa tiazinha que dá o chá e a gente atravessa. Depois de eu ter chegado na Saffron City, eu esqueço que a gente tinha que pegar a nossa querida Eve. Então eu volto para Celadon, eu pego a nossa Eve, nomeio ela de Kawan como o melhor amigo meu e também gosta de Pokémon. Eu pego Pedra do Raio, evolui a Eve para Jolteon, aproveito e ensino Shockwave para ela. E depois disso eu pego o HM Fly pra gente voar mais pra frente. Então eu chego na torre Pokémon, eu luto contra o Gary de novo e ele usa seu Pidgeot e com um Shockwave o Jolteon vence rapidinho. Então eu uso o Gyarados, ele usa o Water Pulse, acaba com o Pokémon do Gary. Com isso o Arcanine com um Ember vence o Executor dele. Depois disso eu uso o Jolteon de novo, usando 2 Shockwaves, o Artodon dele vai de base. Eu continuo com o nosso Jolteon, derrotando o Kadabra com 2 Shockwaves. Depois disso, eu luto contra o Marowak no último andar para libertar ela. Com isso, eu salvo o vovozinho, eles nos dão Pokéflauta e a gente pega nosso penúltimo Pokémon, que é o Snorlax. Com várias tentativas, ele finalmente vem para nós. Eu nomeio de Hendrick, eu converso com esse senhorzinho, eu pego a Super Vara pra gente pegar nosso último Pokémon. Eu vou lá para baixo e eu vou direto pra Safari Zone pra gente pegar a nossa queridinha Dratini. Depois de vários tempos ela vem pra nós, no level 25. Olha que curiosidade, a chance de ela vir é de 15%. E ela pode vir entre 15 a 25 e com 1% a gente consegue a Dragonair. Então eu queria pegar só a Dratini mesmo. Com isso, depois de ter capturado a Dratini, eu esqueço de nomear ela, mas não tem problema. Com isso, eu chego nessa casinha, eu converso com esse senhor e eles nos dão o HM3. Depois que eu peguei o HM3, eu dou o nome de Dratini para Gabriel. E aproveito e evoluo o Kadabra para o Alakazam. E por isso eu dou uma treinada no Dratini para evoluir para Dragonair, que é muito bom. E daí eu decido lutar contra o ginásio de Poison, que acabo perdendo. Feio, muito feio. Então a gente luta de novo contra o treinador de Poison. O nosso Dragonair perde para o Muk. Então a gente joga o Arcanine, que tenta várias vezes vencer o Muk, mas no final não acaba vencendo. O Gyarados vence todos os restos do Pokémon dele. Com isso a gente vai pra mansão e pegar a chave pra vencer, pra lutar contra o Blaine, que usa Pokémon do tipo fogo. Com isso a gente usa o Gyarados, que vence todos os Pokémon dele, com nenhuma dificuldade. Isso é normal já. Então a gente vai lutar contra o Gary pela penúltima vez, usando o Jolteon, vencendo o Pidgeot dele, usando o Gyarados, vencendo o Groudon dele, usando Arcanine para vencer o Executor dele, usando o Jolteon de novo para vencer o Blastoise dele e o Gyarados de novo para usar 2 Bite e vencer o Alakazam. Com isso a gente luta contra o Giovanni,
usando apenas o Gyarados, vencendo o time todo do Giovanni, que não teve nenhuma dificuldade. Assim a gente vai para a Sabrina, do tipo psíquico, que aqui o Arcanine, ele vence quase todos os Pokémon até o Alakazam. Com isso a gente decide usar o Jolteon, mas acaba perdendo no final. Então depois disso o Snorlax, ele acaba tudo no final. Com isso a gente vai lutar contra o Giovanni de novo e pela última vez, usando apenas o Gyarados. O Gyarados ele usa apenas o Surf e o Hydro Pump para vencer todos os Pokémon do Giovanni. Assim a gente pode lutar contra o Gary usando o Jolteon, começando pelo Jolteon, vencendo o Pidgeot dele. Contra o Hardon a gente usa o Gyarados, Rhyhorn, desculpa. E contra o Groudon a gente usa também o Gyarados. O Executor dele a gente tenta pelo menos usar o Dragonair com um Blizzard, mas acaba ficando paralisado. Mesmo assim ela não desiste e acaba vencendo o Executor dele. Contra o Alakazam a gente usa o Arcanine, tentando usar vários bites, mas acaba perdendo. Com isso o Gyarados ele vai usar vários bites para vencer o Alakazam. Contra o Blastoise a gente usa o Jolteon, que usa vários Shockwaves, mas acaba perdendo no final. Então o Snorlax usa vários Body Slam para vencer o Blastoise. Com isso a gente passa pela caverna, a gente vai até a Elite Four, e eu percebo que os meus Pokémon estão um pouco baixo do level. Então eu acabo treinando todos eles. O Dragonair evolui para Dragonite no level com level 60. Alakazam com level 60 também. O Gyarados, ele também está com level 60. O Snorlax no level 60. O Jolteon no level 60 também. E Arcanine no level 60. Com isso a gente compra um montão de poções para não ter nenhum risco de a gente perder no final. Então contra nosso primeiro desafiante eu uso o Jolteon, e usando vários Thunder eu venço praticamente quase todos os Pokémons dela. Menos a Jinx, que eu uso o Arcanine para jogar no Fire Blast, já que ela é do tipo gelo e psíquico. Contra o Bruno eu uso apenas o Gyarados. Quer dizer, o Gyarados entre si, porque o Dragonite tem o ataque tipo voador que vence os 3 Pokémon tipo lutador dele. E usando o Gyarados para vencer o Onix dele, com nenhuma dificuldade. Contra a Agatha, usando apenas a Alakazam, eu venço praticamente todos os Pokémons dela, já que todos os Pokémon dela são do tipo psíquico, não é mesmo? Assim o Alakazam vence todos eles. Agora, contra o Lance, eu uso o Jolteon de começo para vencer o Gyarados dela. Contra a Dragonair, com vários Blizzards, eu venço os 2 Dragonair dele. Agora usando o Snorlax, só para dar aquela defesa para recuperar os meus Pokémons, eu tento adormecer ele, mas não deu certo. Então usando o Dragonite, eu venço o Pokémon dele. E para finalizar, o Aerodactyl usando o Gyarados com apenas o Surf. Agora contra o Gary, eu uso o Thunder para vencer o Pidgeot dele, o Surf para vencer o Hardon dele, o Arcanine para tentar vencer o Alakazam dele, mas não deu certo, então o Snorlax finaliza. Contra o Executor, eu pensei em usar o Alakazam, mas acabou não dando certo, então uso o Dragonite para terminar, e contra o Arcanine, usando o Surf. Então, para finalizar, o Blastoise perde para o Jolteon. E eu realmente achei super da hora o time que a inteligência artificial escolheu para nós. Realmente foi muito fácil e muito forte. Agora, se vocês querem que eu jogue com algum tipo ou com alguma Pokémon específico, deixa aqui no comentário. E se você quer que eu jogue com o seu time ou com um time aleatório, também deixa aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau!